Como que chegou nessa parte, né, avançando, como que foi para você se tornar professor, né? Como você falou que já estava desenvolvendo essa aptidão a estar dando aula e a trocar conhecimentos com outros alunos. Como que foi para você se tornar professor, né? Essa profissão maravilhosa, eu gosto muito, eu tenho uma irmã formada em letras e Legal. ela me ensinou muito sobre isso, de ensinar outras pessoas, porque você aprende ensinando. Né? Acho que você aprende mais, o conhecimento fica mais retido você ensinando outra pessoa. E como que foi para você, para essa parte de exatas, ser professor? Cara, eu costumo dizer assim: a gente pode até ter aptidão, a gente pode, às vezes, se dar melhor em algumas áreas, mas tudo é treinável. E eu falo que a gente tem que se arriscar. Então, quando eu comecei os primeiros estágios lá no terceiro ano de faculdade, a gente não sabe nada, literalmente, a gente tem muito medo. O nosso principal medo é enfrentar uma sala de aula, um aluno te fazer uma pergunta e você não ser capaz de responder aquela pergunta. Isso funciona não só para professor, funciona para qualquer outra área. Então, é, qualquer curso de graduação, quando você vai para o primeiro emprego, quando você vai para a primeira oportunidade de mostrar o que você sabe, o que vem junto com a gente é o medo. Então você já tem medo de errar, eu não posso errar, eu não posso fazer isso. Mas na minha cabeça, o erro sempre trabalhou muito junto com o que eu posso fazer para não errar. Então, quando eu comecei lá no estágio, eu comecei numa escola particular aqui, fui fazer os meus estágios nessa escola da cidade de Assis. Cheguei no primeiro dia, era um estágio de observação que a gente fala. Estágio de observação é quando você senta lá no fundo da sala e fica assistindo o professor dar aula e fazendo suas anotações. Acho que todo mundo que fez o ensino médio já deve ter visto um estagiário dentro da sala de aula dessa maneira. E eu fui para essa escola, anotei tudo, conversei muito com a professora, ela falou para mim como funcionava na época, a professora Melissa. E aí no outro dia, não lembro se foi no segundo dia, no dia posterior, essa professora ficou doente, deu um atestado. E aí o dono da escola, o coordenador, me perguntou: Alexandre, você não poderia ficar no lugar dela aqui hoje, já que você está vindo para o estágio? Eu falei: posso. Fui lá, peguei o material do professor, enfrentei a sala, né, porque a gente tem aquele medo. Só que eu já tinha feito amizade com alguns alunos, os alunos já me respeitavam por estar na graduação e eles ali no ensino médio. E foi a minha primeira experiência. E aí nessa primeira experiência foi muito bacana, porque eu vi assim que por mais que eu tinha medo, eu era capaz de fazer aquilo. E aí como eu estava começando lá no início da frase, eu falei, tudo é treinável. Então, eu já sabia onde eu não podia errar. Então, no outro dia, o que eu fiz? Eu peguei o material, estudei o que eu tinha que ensinar para os alunos, pensei nas possíveis perguntas que eles me fariam, já deixei elas na minha cabeça ali pontuadas, e cheguei para o segundo dia. No segundo dia, fui, conversei com os alunos, passei o material e ninguém fez pergunta. Eu falei, caramba, me esforcei tanto ali, ninguém fez uma pergunta. Aí eu fazia a pergunta para os alunos. Eu falava, olha, por que vocês não perguntaram tal coisa? Por que vocês não me questionaram sobre tal conteúdo? Deles, nossa, professor, a gente nem pensou nisso. Aí eu já vi que o meu medo estava diminuindo, por quê? Porque o meu medo era meu. Então eu estava com o medo daquela pergunta que às vezes nem era a pergunta do aluno. E aí nesse intermédio aí de algumas aulas do ensino médio, do estágio, eu fui entendendo como era dar aula, como era ministrar uma aula. E aí depois que eu me formei, né, terminou a graduação, eu tive a experiência de começar as aulas no ensino técnico. E aí para o ensino técnico eu ministrava aulas que não eram focadas em química, eu falava sobre gestão ambiental. E aí eu já tinha essa concepção, eu não preciso ter medo, porque eu não vou ensinar nada que vai ser muito difícil para eles. E eu preciso fazer o quê? Aproximar o conhecimento do aluno. Então, na minha cabeça, ser professor sempre foi fácil, porque eu respondia minhas dúvidas e trazia o conhecimento mais próximo da realidade do aluno. Então, a gente até comentou um pouquinho antes aqui. Eu sempre falo que ensinar, educar é buscar a maneira mais fácil de explicar um conteúdo próximo à realidade daquela pessoa que está sendo o ouvinte. Então, se você pegar um conteúdo que você acha muito difícil e transformar ele numa analogia bem simples do cotidiano da pessoa, aquilo acaba se tornando fácil. Então, entrar na educação, eu nunca tive dificuldade. Primeiro, porque eu sempre fui muito comunicativo, tive que trabalhar a comunicação, lógico, ao decorrer do tempo, né? Então a gente vai aperfeiçoando o que a gente fala, a gente vai estudando mais sobre não só sobre os assuntos
da nossa área, mas sobre outros assuntos também. E acabou se tornando algo muito simples, porque eu até comento para todas as pessoas que estão à minha volta, principalmente os alunos. A educação não é o que a gente só faz dentro da sala de aula. A gente educa todas as pessoas que estão à nossa volta a todo momento. Então, se eu estiver falando aqui com você hoje um conteúdo relevante, eu estou te educando em um conteúdo relevante. Se eu estiver falando alguma bobeira, se eu estiver falando uma mentira, se eu estiver inventando uma história, eu também estou te educando, mas da maneira errada. Sim. Né? Então, eu estou inventando algo para que você acredite, mas eu estou te educando, porque você está absorvendo aquele conhecimento. Isso. Então, eu falo que a educação ela entrou muito fácil na minha vida por essa facilidade de comunicação que eu tenho. Isso é uma história muito bonita. Acho uma contagem de história muito bonita, porque assim, hoje nós vemos aí, né, a desvalorização, né, que os professores têm em muitas áreas, principalmente no ensino público. E na química também tem isso, ou por ser de exatas é uma parte mais respeitada, ou também afeta da mesma forma? Não, pelo contrário. Quem é da área de exatas, aí a gente, sem falar de política, né, mas acompanhando tudo que nós temos nos últimos anos, parece que a sociedade ela desacredita no que nós fazemos ou que acha que é irrelevante o conteúdo de ciência que nós temos. Isso independe para química, para biologia, para física. Primeiro que o aluno, ou até mesmo a sociedade, já tem aquele preconceito de achar que essas ciências são matérias, né? São educações de difícil compreendimento, de se entender. Então isso é muito difícil, eu não quero aprender. Então a gente já tem essa barreira, a gente tem que quebrar essa barreira ou desmistificar esse conceito de que química é difícil, biologia é difícil, física é difícil, porque a gente vem de conceitos históricos de como eram aplicados os conhecimentos antigamente. Então, na escola antigamente, a gente decorava uma matéria. Então, por que química era chata? Porque você tinha que decorar 108 elementos da tabela periódica, que era a tabela que nós tínhamos há anos atrás. Hoje nós temos aí 118. Então, o aluno decorava. Então, decora o que é a letra C, o que é a letra FE, onde fica na tabela periódica. Isso se liga com quem? Então, esse método de ensino de decorar fez com que as pessoas se afastassem dessas disciplinas. Porque eram disciplinas difíceis se você for levar tudo no decoreba. E era mais fácil o quê? Pensar que o importante para qualquer pessoa é português e matemática. Português porque é o que nós falamos e a matemática porque a gente vai usar em tudo que nós temos no nosso cotidiano. Então, vamos focar só nisso. Então, se você for pensar no contexto histórico da educação, que ainda nós vivemos isso, a sociedade ela vai trocando disciplinas ou ela vai trocando conhecimentos pelo que ela acha que é mais importante naquela era. Então, hoje, se a gente for prestar atenção em como está a educação, a gente está trocando alguns conceitos que nós tínhamos antigamente, que eram conceitos primários de disciplinas, para contextualização de conceitos que são mais importantes, entre aspas, para o conceito histórico que a gente vive. Então, se a gente for pensar, era fácil ou está sendo fácil ser professor? Não, nunca foi. A gente tem, literalmente, algo que é desvalorizado, como você mesmo disse. Então, no Estado, a gente não tem a valorização que a gente precisava. Mas essa valorização ela não é monetária. Ela é uma valorização que ela já não vem da educação. Sim. Costumo dizer para os meus alunos, principalmente, que o professor ele é a chave fundamental para tudo que nós temos. Independente do curso que você for fazer na vida, você precisa de um professor. Independente da sua profissão, se a sua profissão precisa de uma graduação, de um curso de graduação ou não, você precisa de um professor. Você fala, eu vou ser funileiro, eu vou trabalhar pintando carros. Alguém vai ter que te ensinar. Não, mas eu vou ser servente de pedreiro, vou ser um pedreiro. Alguém vai ter que te ensinar. Essa pessoa não tem uma graduação, mas ela tem um histórico de conhecimento que ela vai ter que passar para frente. Então, a educação ela é primordial. Então, não dá para nós falarmos que o professor não tem que ser valorizado. E esse conceito de educação ele já vem distorcido de dentro das nossas casas, né?
Então, eu cresci ouvindo dentro da minha família, olha, não seja professor porque você não vai ganhar dinheiro. Falo isso por parentes, né? Não pelos meus pais. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram. Minha mãe também trabalhou com a parte de licenciatura. Meu pai sempre atuou dentro de escolas, atuou dentro de universidade. Então, eles sempre falaram, é uma profissão nobre. Só que você tem que entender que existe dificuldades. Assim como existe para outras também, né? Pra tudo. Então, para tudo. Então, não é fácil ser professor. A gente até fala, é por amor. Não dá para falar que é só por amor. Eu ganho dinheiro fazendo isso. Se eu não ganhasse dinheiro também Sim. não daria. Mas lógico que a troca que nós temos no decorrer da profissão, ela é muito maior do que o dinheiro. Então vale a pena ser professor, tem uma remuneração boa, então é bem remunerado. Quem fala que não é bem remunerado é mentira, mas poderia ser melhor remunerado e também poderia ser melhor visto pela sociedade. Então se a gente for imaginar que nós temos professor desde o ensino básico, que é o infantil, desde a creche, hoje a gente tem alguém nos ensinando a alfabetização, e a gente leva isso para graduação, pós-graduação ou outros cursos que a gente for fazer, a gente passa metade da nossa vida aprendendo com professores. E se a gente não valorizar esse professor, qual o tipo de conhecimento que vai chegar na gente?